Ao longo da história do cristianismo, a veneração por relíquias sagradas foi uma das mais corriqueiras demonstrações de fé vinculadas ao catolicismo. É o tema do programa de hoje. Principalmente a partir da Idade Média, as relíquias se transformaram em alvo de adoração e da constituição de várias lendas que descreviam os grandes poderes destes artefatos sagrados. Em meio a tantas relíquias, o Santo Graal tem um significado especial, pois se trata de um suposto objeto utilizado por Cristo durante a última ceia. Ao longo do tempo, as interpretações e simbologias em cima desse objeto sagrado ganharam novas versões, que inclusive inspiraram a narrativa do best-seller O Código da Vinci. Contudo, os estudos sobre o cristianismo primitivo em pouco contribuem para que esta crença se transformasse em realidade. No primeiro século, os valores cristãos eram populares entre pessoas de origem humilde e que não tinham condições de ostentar nenhum tipo de luxo material maior. Por isso, caso o Santo Graal realmente existisse, não poderíamos imaginá-lo como um utensílio sofisticado e valioso. Além disso, os próprios relatos sobre a última ceia contidos nos evangelhos bíblicos não fazem nenhuma menção especial a qualquer objeto utilizado na última celebração entre Cristo e seus apóstolos. No entanto, com o passar dos séculos, outros textos considerados sagrados foram responsáveis por articular a lenda que se criou em torno do Santo Graal. Em um desses textos, também conhecidos como Evangelhos Apócrifos, encontramos a menção de um cristão que, durante o julgamento e a crucificação de Cristo, teve o cuidado de zelar por utensílios supostamente utilizados pelo líder messiânico. Dessa maneira, estariam nesses relatos a origem do mito sobre o copo da última ceia, o Santo Graal. Um dos responsáveis por dar continuidade ao mito do Graal foi um poeta medieval francês chamado Chrétien de Troyes. Em um de seus poemas épicos, Troyes contava a história de Percival, um camponês que se juntou aos cavaleiros do rei Arthur e se lançou ao mundo em busca de aventuras. A certa altura da história, o cavaleiro Percival se depara resignadamente com uma procissão, onde alguns cristãos carregavam valiosas relíquias, sendo uma delas um graal. A história, que não teve prosseguimento pela morte do seu autor, diz em suas partes finais que o graal, avistado pelo cavaleiro, tinha o poder de evitar várias intempéries. Apesar de mal explicada, a história do poeta francês foi importante para que o caráter divino do Graal fosse posteriormente explorado por outros escritores. Segundo alguns estudiosos, o termo Graal, primeiramente utilizado por Troyes, faz referência a um tipo de prato raso e não ao cálice que costuma simbolizar a famosa relíquia. Algumas décadas após a morte de Troyes, a história por ele iniciada foi retomada por vários autores, que reinventaram os destinos de Percival e o valor daquele grau. Em meio às reinvenções, os cavaleiros do rei Arthur perseguiriam o Santo Graal com o objetivo de curar e instruir o lendário rei Arthur. Entre os cavaleiros estava o Puro Galarde, que ao encontrar a relíquia descobre importantes revelações sobre o mundo. Na Idade Moderna, as famosas histórias do Santo Graal e das demais relíquias do mundo medieval se deparam com as críticas do movimento protestante. A crença e a compra das relíquias eram atacadas como tipo de atividade contrária a outras mais importantes práticas cristãs. Contudo, a lenda conseguiu sobreviver ao longo do tempo e no século XIX foi relacionada com a Ordem dos Cavaleiros Templários, ordem religiosa criada no século XII, com a missão de proteger a cidade de Jerusalém. Essa interpretação histórica foi fundada a partir da leitura de um poema alemão intitulado Parzival. Nessa obra, o Graal é descrito como uma pedra protegida por um grupo de guerreiros chamados de Templisten. Anos depois, saberiam que esses indícios que ligavam o Graal aos templários era fruto de uma interpretação errônea dos termos encontrados no poema alemão. Contudo, essa vinculação foi tomada como verdade durante um bom tempo.
E no final do século XIX, em meio ao boom das descobertas arqueológicas, um grupo de pesquisadores resolveu imitar o fictício Perceval. E assim, saíram em busca do Graal. Com o início da empreitada, vários graais foram encontrados e posteriormente desmascarados. No entanto, a lenda do Graal ganhou um novo fôlego com o surgimento de grupos esotéricos que compreendiam o Santo Graal como um conjunto de textos sagrados de profunda importância religiosa. A última e mais famosa versão sobre esse mito tenta levantar indícios pelos quais o Santo Graal, na verdade, faria uma truncada menção à expressão sangue real. Com base em tal premissa, acreditariam que o sangue real supõe a existência de uma linhagem de descendentes de Jesus Cristo, que, segundo outras supostas fontes documentais, teria deixado herdeiros a partir da sua união com Maria Madalena. E assim, a lenda do Graal cresce com novas acalentadoras e instigantes promessas.